Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês dois principais caminhos que você pode utilizar para fazer a planta de situação. O primeiro deles, você pode utilizar uma vista de desenho, e nessa vista de desenho você pode fazer linhas e texto para fazer o entorno da edificação representando uma planta de situação. No segundo exemplo, um exemplo mais preciso e mais próximo da realidade, nós vamos mostrar a importação de uma base de um arquivo do AutoCAD para a nossa orientação norte verdadeiro para o nosso projeto. Então vamos lá, seguindo o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós vamos realizar com vista de desenho. Então ele é um método muito simples, você vem aqui na guia vista, e aí você pode criar uma vista de planta, uma elevação, a chama de detalhe, nós vamos criar uma vista de desenho. Você vai clicar aqui nesse ícone, vista de desenho. E aí ele vai perguntar o nome da vista, né? Então eu vou colocar planta de situação. Planta de situação. A escala, vamos colocar aqui 1:500, por exemplo. E ok. A vista de desenho é como se fosse um papel em branco, onde você desenha linhas e texto de forma livre. Você utiliza o comando DL ou vem na guia anotar e vem aqui em linha de detalhe. E aqui você pode realizar a sua planta de situação, por exemplo. Então vamos fazer aqui o nosso lote com um retângulo. Nosso lote tem 12 metros de largura. Eita, aqui ficou bem pequeno. Por 20 de comprimento. E aí você pode continuar desenhando o seu entorno. Vou colocar aqui 50 metros para o lado. A nossa quadra vai ter 40 metros. E assim sucessivamente. 50 metros, mais 12, mais 60. Simulando o desenho de uma quadra. E aqui vamos colocar um deslocamento de 13 metros para simular uma rua na frente. Dá um offset de 40. Então você consegue desenhar a planta de situação por esse método, fazendo com linha de detalhe numa vista de desenho. E as informações você pode complementar com textos, cotas e outras ferramentas de anotação. Inclusive, para você representar o lote, você pode utilizar a região preenchida. Aqui na guia anotar, vou voltar aqui, na guia anotar, região preenchida. Você pode configurar a sua região preenchida. Aqui está como preto sólido, mas se você quiser representar o seu lote com uma cor vermelha, por exemplo, você pode colocar vermelho. Vermelho sólido. Ok. E aqui mudar a cor. Vamos colocar vermelho. Essa região preenchida, ela funciona como uma achura do AutoCAD. Complementar as informações com os textos. Rua projetada. Opa, vou colocar aqui maiúsculo. Shift F3, ele coloca tudo em maiúsculo. E você pode trocar também o tamanho do texto, né? Enfim, você pode fazer cotas, textos com ferramentas de linhas de detalhe. Você complementa a sua planta de situação. Pode desenhar os lotes do entorno. É um método fácil, mas é um método trabalhoso do ponto de vista de desenhar o entorno, né? Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar esse entorno e com o atalho EOD, vamos sobrepor o gráfico na vista, colocar meio tom, para colocar esse entorno um pouco mais claro. EOD, meio tom. EOD, meio tom. Esse EOD é a mesma coisa você selecionar ali em botão direito do mouse, sobrepor o gráfico na vista por elemento, né? Ou por categoria. E aí você consegue representar a sua planta de situação por meio de uma vista de desenho como essa. Na hora de jogar na prancha, essa planta de situação ela pode ser inserida lá na prancha. Vamos mostrar. Então, acessando uma prancha do nosso projeto, coloca aqui nessa folha um exemplo, né? Jones, quero colocar a planta de situação na prancha. Como é que funciona a vista de desenho? Na vista de desenho, você vai expandir ela e onde tem planta de situação, você clica e arrasta para dentro da prancha.
ele vai inserir a vista de desenho. E a vista de desenho ela vai funcionar da seguinte maneira. Tudo que tiver desenhado, ele vai exibir. Ele não mostra uma região de recorte para uma vista de desenho, né? E você coloca a sua planta de situação na prancha. E aí existe a opção com relação à orientação. Ou você já começa desenhando na orientação correta, em relação ao norte verdadeiro, caso você queira representar o norte para cima, como geralmente é realizado na planta de situação. Ou, após desenhar a quadra, o entorno imediato, você pode selecionar todo o desenho e rotacionar esse desenho. Eu, particularmente, prefiro a primeira opção. Eu prefiro já começar desenhando na orientação correta, né, para evitar qualquer tipo de problema. Mas eu vou deixar minha planta de situação aqui dessa maneira mesmo. E aí não esquece de complementar as informações, evidentemente, para a documentação, né? Indicar o lote, a área, os confrontantes, a distância até a esquina mais próxima, o nome das ruas de acesso para esse lote e todas as informações necessárias para a planta de situação. Aqui na guia anotar, vamos colocar aqui um símbolo de norte para exemplificar. E está feito o nosso primeiro exemplo de planta de situação com a ferramenta vista de desenho, uma ferramenta que traz informações de geometria totalmente independentes do seu modelo. Eu realizei aqui um desenho que ele é totalmente independente do meu modelo, da minha planta baixa, da minha volumetria. É isso, pessoal. Então, até a próxima. Bom, e nessa segunda parte eu vou mostrar a vocês como é que a gente coloca uma planta de situação de um arquivo do AutoCAD lá para o Revit, que é a opção que eu particularmente gosto mais. Que às vezes a gente já tem essa base cartográfica no arquivo CAD, ele nos traz uma precisão maior e a gente consegue ganhar tempo nesse desenho do entorno, porque às vezes na planta de situação o que a gente quer representar mesmo é o acesso ao lote. E esse entorno, ele já representado, a gente ganha muito tempo. Então vamos lá. Aqui no Revit, o primeiro procedimento é você duplicar uma planta de piso. Eu vou duplicar a planta de cobertura, tá? Duplicar, apenas duplicar, não vou duplicar com detalhamento. E vou renomear para planta de situação. Planta de situação. Após isso, eu vou pedir para o Revit não recortar a vista e exibir minha região de recorte, porque é aqui que a gente vai colocar essa base do AutoCAD. Tem um detalhe muito importante aqui. Não necessariamente nos seus projetos o norte verdadeiro vai estar configurado, norte verdadeiro e norte do projeto. E aí você vai precisar ajustar essa configuração do seu norte do projeto quando você trouxer essa planta de situação. O ideal é que isso tenha sido realizado já no começo, né? Antes mesmo de você realizar a modelagem, para evitar ficar rotacionando esses nortes no seu projeto. Então, nesse projeto aqui, propositalmente, o norte verdadeiro e o norte do projeto estão coincidindo, não existe esse ângulo. Mas a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. E é o caso desse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Aí você, Jones, mas eu não sei qual é o norte verdadeiro, qual é o norte do projeto, eu não tenho essa precisão, não tem problema. Aqui no Revit, nessa planta duplicada, primeira coisa que você vai fazer, colocar a orientação norte verdadeiro. E você vai trazer essa planta de situação do AutoCAD para esse norte verdadeiro. Depois a gente vai rotacionar. Então você vai aqui norte verdadeiro, já colocamos na barra de propriedades. Na guia inserir, vamos clicar em importar CAD. Você pode utilizar o vínculo de CAD, caso você vá ficar fazendo alterações nessa planta de situação, nessa base, né? Vou utilizar importar CAD mesmo. E localizar o arquivo. Vamos aqui em minha pasta downloads, né? Planta de situação, base para a situação. O arquivo já está limpo, né? Porque às vezes você pega uma base cartográfica imensa, mas aqui ele já está com a região delimitada. É muito importante que você faça isso antes de importar esse arquivo do CAD, para não importar uma cidade inteira e o Revit não travar. Aqui, base para a situação, já está cortada. Importante marcar apenas para a vista atual, para essa planta de situação não ficar aparecendo nas outras vistas. Cores, preservar, preto e branco, vou deixar marcado preservar mesmo. As camadas, todas,
E as unidades de importação, marque metros, corrigir linhas fora do eixo, deixar marcado. E o posicionamento, vou colocar manual centro, porque eu quero controlar a localização dessa base no meu arquivo. E clicar em abrir. Esperar ele processar. E após ele processar, eu vou realizar esse posicionamento. Ok, ó, ele já trouxe aqui, junto com o cursor do mouse, a minha base, que é gigante. E vou dar um clique aqui no meio. Após isso, é necessário que você identifique qual é o lote do seu projeto. Nesse caso que estou mostrando para vocês, o lote é esse aqui que está achurado na rua Barcelona. Então, eu vou mover para uma referência conhecida. Então, faça o mesmo aí no seu projeto, né? Selecionar aqui esse ponto e mover para a esquina do lote. Então, nós temos aqui que essa planta de situação ela está com o norte verdadeiro para cima, está na orientação correta, mas o nosso projeto ele precisa rotacionar para ficar nessa mesma orientação aqui. Aqui está no norte verdadeiro, a casa deveria estar rotacionada desse ponto para baixo até alinhar com essa fachada. Então, é esse ângulo aqui que a gente precisa ajustar para que quando a gente colocar aqui no norte verdadeiro, a edificação, o modelo, ele fique alinhado com essa linha aqui, representada pela bolinha do mouse. Para exemplificar aqui esse entendimento, nós precisamos alinhar essa face aqui para essa direção aqui, para que o nosso modelo no norte verdadeiro fique orientado de forma correta, porque da forma como está igual ao norte do projeto. Então, vamos aqui na guia Gerenciar, em Localização do Projeto, clique em Rotacionar o norte verdadeiro. Em seguida, o nosso centro de giro está aqui, né? Mas aí você precisa alterar para esse ponto de cá, para ter um maior controle. Então, clique em local. Caso você já saiba o ângulo, você pode inclusive inserir esse valor aqui, né? Do ângulo, mas geralmente a gente não sabe desse ângulo. Então, vou clicar aqui. Aqui vai ser o centro de rotação. Vou clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto de cá. A nossa edificação, ela rotacionou para a orientação correta no norte verdadeiro, juntamente com o arquivo do CAD. Aí eu preciso rotacionar novamente o arquivo do CAD para a posição correta. Eu posso também utilizar o comando alinhar. Esse ponto com esse. E aqui ele já alinhou a planta de situação corretamente. Dessa maneira, nós temos configurado o nosso norte verdadeiro e o nosso norte do projeto de forma adequada. Norte do projeto e norte verdadeiro. Uma grande vantagem de utilizar a planta de situação com a vista duplicada, com um arquivo importado do AutoCAD, ou até mesmo você desenhando com o comando linha, é que você consegue controlar esse entorno, diferentemente da vista de desenho, né? Você controla, na verdade lá você também controla, mas dá mais trabalho porque é tudo desenhado. E aqui você tem esse controle porque caso você tenha pego um entorno maior, né, ele já vai ter sido realizado. Após isso, prossegue-se com as configurações de representação gráfica da planta de situação. Vai depender das exigências necessárias para a planta de situação e também das características do desenhista. Eu gosto sempre de desenhar, por exemplo, o entorno ele numa cor cinza, porque são informações que não são as principais para a planta de situação. Então esse entorno aqui você pode colocar meio tom, cor preta meio tom, ele vai ficar cinza, né, no final das contas. Ed Jones, quando eu trago um arquivo CAD, a minha planta de situação vem com o nome das ruas, vem com os lotes, vem com informações a mais, e eu queria ocultar alguns desses layers de AutoCAD. Eu consigo fazer isso aqui no Revit? Consegue. Você pode selecionar o arquivo do CAD, clicar aqui em consulta, para consultar qual é esse layer. Então, por exemplo, eu queria ocultar esse layer do nome das ruas, Rua Iguaçu, né, por exemplo. Ele vai me dizer aqui o nome da camada, TXT Rua.
E é com base nesse comando consulta que você vai consultar os layers para serem ocultos na planta de situação, que você vai utilizar eles para captar os layers que você quer ocultar nessa vista. Com o auxílio do atalho VG, você vem aqui em categorias importadas. No arquivo base para a situação, são exibidos os layers, aqueles layers lá do arquivo do AutoCAD. Ele exibe aqui no Revit também. E você pode controlar o tipo de linha, a cor e a espessura, e também controlar se esse layer vai ser exibido ou não. Então, por exemplo, aqui eu vou ocultar o TXT rua, né, que estava definido lá. Aplicar, ok. Veja que ainda existem outras informações que podem ser ocultadas e etc. Ed Jones, e com relação ao meu modelo do Revit, ele vai aparecer quando eu duplico essa vista? Você também pode ocultar esse modelo. Com o atalho VG, vou selecionar todas as categorias de modelo, ocultar, exceto itens de detalhes, linhas e terreno. Porque dentro de terreno, a gente tem a linha de divisa. E essa linha de divisa é essencial para ser exibida na planta de situação. Aplicar, ok. Veja que com esses comandos, ele manteve a linha de divisa e outras linhas do meu modelo. Eu posso seguir ocultando outros modelos, outros elementos que não sejam necessários para essa planta. E aí, evidentemente, você pode também fazer achuras, cotas, textos complementares e informações para essa planta de situação, que agora está muito precisa. Vamos aqui em anotar, por exemplo, região preenchida. Já temos aqui o vermelho sólido. Eu vou selecionar aqui todo o lote. Uma grande vantagem desse método, a primeira, eu acho que é o controle desse entorno. Aqui isso vai ajudar muito na manipulação da escala. A segunda é que a delimitação do seu lote está agora atrelado ao seu modelo. No caso aqui eu utilizei o comando linha de divisa e ele trouxe também essa linha de divisa. Tudo que eu for modelar, eu acesso outras vistas. Aquilo que eu ocultei nas categorias de modelo, elas são ocultas apenas para essa vista. E aí você pode complementar as informações utilizando textos. Rua Barcelona, né? Aqui o texto está bem pequeno. Precisamos aumentar esse texto, vou duplicar, colocar aqui um texto de 5. Aliás, a escala aqui está pequena, né? Vamos colocar aqui um para 100, por exemplo, um para 200, um para 500. O texto está 2,5, tá bom. E aí lá na prancha, você pode jogar a planta de situação e continuar realizando os controles, tanto na região de recorte, eu vou aqui sair da viewport, dar um duplo clique, deixa eu fixar aqui essa planta e desmarcar, selecionar elementos fixados. Então você pode ajustar tanto a região de recorte quanto a escala da vista. Não, vou colocar ela menor um pouco, então você aumenta a escala. Diminui a escala, né? Coloca um para 1000, por exemplo, e vai fazendo esses controles. A opção que eu particularmente mais gosto é essa. Caso você não tenha uma base do CAD, você também pode complementar o desenho do entorno com linhas. As duas opções elas se completam, uma não anula a outra. A diferença é que essa opção ela é mais atrelada, ela está associada ao lote desenhado. Então é isso, espero ter ajudado nesse vídeo breve, quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Bons trabalhos por aí, muito obrigado e até a próxima.